poder trazer aqui opções, sugestões, como é que a gente pode não apenas optar de tê-los na nossa carteira, tá? Eu não estou dizendo que é uma recomendação definitiva, mas você vai ver aqui na nossa transmissão de hoje que eu trago para vocês suposições, sugestões, como é que a gente pode identificar esses possíveis fundos imobiliários de agronegócio para que a gente tenha na nossa carteira imobiliária, tá? Então hoje os fundos que vão ser tratados aqui é somente para agronegócio. Então se você ainda não tem na sua carteira fundos imobiliários e é do tipo FIAGRO, pode ter certeza absoluta que vai te ajudar de alguma forma, tá? Então só não esquece de compartilhar para que você possa ser ajudado junto também com teus amigos, colegas, vizinhos, colegas de trabalho, e juntos a gente dê a virada de chave, que é como eu chamo aqui a minha iniciativa virada de chave, referente à minha mentoria, referente à nossa consultoria, os nossos conhecimentos, tudo isso para te ajudar da melhor forma possível, tá, gente? Eu vou trazer aqui tanto na sigla, mas também no nome completo dos fundos para que a gente possa sabê-los identificar, como é que a gente procura o ticker deles, né? Como eles estão cadastrados, os seus identificadores na bolsa de valores, tá? E a gente poder conduzir melhor. As informações que eu vou trazer aqui para vocês sobre cotação, sobre valor de cota, sobre possíveis Selic se envolver a situação, são do que está fechado até o momento de hoje, tá? Ou seja, não fui eu que defini, mas sim de acordo com como a bolsa anda. Mas bora lá, eu vou trazer aqui pelo menos 3 desses que eu vou te apresentar agora. 2 eu tenho na minha carteira própria mesmo, pessoal. Um deles é o VGIA11 e o outro é o Greenwich FIAGRO Agronegócio, tá? Para quem já ouviu daquela organização sem fins lucrativos que ajuda a biodiversidade mundial, chamada Greenwich, eles têm um fundo imobiliário que trata somente disso, só que mais voltado para o certame ali do agronegócio. E o nome deles também não poderia deixar de faltar, que é o próprio Greenwich, tá? E ele está classificado, ou melhor, ele está cadastrado, o seu ticker, como GRWA11, tá? Na Bolsa de Valores, lá em fundos imobiliários. O outro é da Suno Investimentos, tá? Que é a própria gestora mesmo desse fundo, que é o SNAG11 ou SNAG11, tá, gente? Eu vou te apresentar eu vou falar desses 3 pelo menos agora, e os outros 2 eu vou pesquisar aqui durante a live e a gente vai ver na íntegra, na prática, beleza? É claro que quando a gente fala sobre agronegócio, não é porque você vai investir no agronegócio, na verdade você vai estar ajudando a investir, né? Você vai ter uma participação lucrativa naquele negócio dentro do mercado imobiliário. Então, ou seja, você vai ter participações lucrativas de terras agrícolas, tá? Terras agrícolas que podem já estar com construções já enrendadas, já construídas, ou pode ser de galpões, de armazéns da localidade, né? De alguma empresa que tem o seu negócio, que tem o seu serviço nessa região do agronegócio, né? Na região rural. Beleza? Então bora aqui, eu vou trazer aqui na prática, eu vou trazer mais a questão sim sobre indicadores, sobre valores, sobre pontuações, essas coisas, tá, gente? Na minha carteira hoje, gente, boa parte tá em fundos imobiliários, uma parte em cripto, e recentemente aí eu já fui para a questão de ETF, que foi um dos motivos de eu estar trazendo a live de ontem, trazendo ali essa visão de quem está iniciando com pouco, que não quer arriscar muito, mas que de alguma forma tu tem um retorno grande também, referente ao que a dinâmica do ativo te propõe, te promete e também te entrega, tá? Além de você conseguir investir só de uma vez em uma cesta que vai te proporcionar as melhores e maiores empresas que estão sendo negociadas na bolsa. Eu vou começar aqui pela ordem como eu coloquei no caderno para poder acompanhar junto com vocês aqui, porque tudo que eu falo para não ficar, para eu não me perder no raciocínio e também para vocês não ficarem sem entender,
eu gosto de estar acompanhando e deixar tudo anotadinho para eu poder trazer para vocês ou fazer isso na hora, tá? Eu vou trazer agro da Suno Investimentos, que é o SNAG 11, tá? No dia de hoje a sua cotação tá sendo no valor de 10,22, ou seja, é um fundo imobiliário de base 10. O que é isso, Matheus? Para quem ainda não entendeu, esse indicador de base 10, 100 e 1000 é a categorização da margem do valor da sua cota, né? De quanto ele está no mercado. Ou seja, base 10 é todo aquele fundo imobiliário, independente se é agronegócio ou de outro segmento, que está dentro do valor de R$10 até R$99. Base 100 é todos que estão cotados dentro do valor de R$100 até 999, e de 1000, os de base 1000 segue essa mesma linha e assim sucessivamente. Quando a gente traz o cenário do agronegócio dos últimos tempos, pelo menos pegando os últimos 5, 6 anos atrás, pelo menos ali da época da pandemia, onde teve muitas quedas, obviamente foi uma queda imensurável para muitas empresas, não vou dizer todas, mas para muitas, mas o agronegócio da pandemia ali de 2019, 2020 para cá, foi um cenário que, por incrível que pareça, possa ter sim tido uma pequena queda, mas não foi uma queda grotesca, mas também não foi uma queda que fez as empresas que investem nesse tipo de segmento caíssem por total. Muito pelo contrário, eles tiveram uma alavancagem, uma valorização positiva sim, mesmo com o período da pandemia, galera. E eu não posso deixar de trazer para vocês um segmento que vem, na verdade, crescendo de lá para cá, e que a gente precisa ter esse olhar mais clínico, não apenas geral, mas um clínico mais específico, né? Para que a gente possa agregar mais valor, né? E valorização nas suas carteiras também, certo? É claro que fundos imobiliários a gente pode tratar sim como uma renda passiva, vai te permitir. Lembrando que fundos imobiliários é um ativo de renda variável e, ao meu ver, eu acredito que fundos imobiliários, ou melhor, todos os ativos, ou a grande maioria dos ativos de renda variável, eles são ideais para a gente poder fazer alavancagem financeira patrimonial e também a obtenção da realização dos teus objetivos de bens de consumo. Ou seja, você utiliza o mundo dos investimentos para você poder comprar o seu carro planejado mediante aquele investimento, porque você vai ter capital aplicado, esse capital aplicado vai se tornar com o tempo o seu patrimônio líquido, e a partir dos rendimentos que vão ser gerados com aquele montante aplicado, que é o seu capital pequeno e depois vai se tornar um grande patrimônio, vai ser desfrutado com a obtenção, com a aquisição do seu consórcio, de uma outra linha de crédito, ou comprar à vista o teu bem de consumo, a tua casa, o teu carro, a tua moto e assim por diante. Então esse tipo de direcionamento eu te trago aqui na Debrito, perante essas duas linhas de frente do mercado financeiro, beleza? Mas continuando, o lado bacana também que eu acredito e eu enxergo dessa forma, gente, não apenas pelo que eu trago aqui para vocês, mas também como consumidor final, também como vocês, eu também adquiro, eu também tenho meus planejamentos, meus investimentos, e eu acredito que investir em fundos imobiliários, investir nesse tipo de segmento de ativo financeiro vai te permitir ter um pé em investimentos imobiliários, independente do segmento, e os rendimentos que vão te permitir, obviamente, ter o alcançar com um braço, com uma mão, ou melhor, a outra perna a tua outra perna, você vai estar alcançando o teu objetivo mais de curto e médio prazos, certo? Ou seja, você consegue pegar dois coelhos numa cajadada só. E isso é muito tranquilo, porque você consegue fazer isso com o tempo, sem te aperrear, sem te prejudicar. Um único valor aportado todo santo mês. Constância, disciplina vai moldar você a você construir essa rentabilidade, construir essa carteira de investimentos saudável, financeira, e também que vai te
permitir ter mais disponibilidade financeira, que é o que as pessoas chamam de liberdade financeira. A liberdade financeira, ela provém justamente de mais disposição financeira. E para você ter mais disposição financeira, você pode fazer o tradicional, como o pai do Chris, o Julius, né? Nada contra quem prefira utilizar isso ou enxergue somente essa opção de você encontrar mais de um trabalho. Só que hoje o mercado financeiro te permite flexibilidade, né? Não vou dizer que é facilidade, porque é tudo uma questão de construção. Dá o seu primeiro passo, o segundo e o terceiro, e é questão de tempo de você realizar. Tudo na vida é questão de tempo, é tudo questão de construção. Até para que nós, seres humanos, possamos nos desenvolver como pessoas, é necessário tempo. Então é um passo de cada vez, e com os investimentos não é diferente. Então, tenha isso em mente. A chave do seu sucesso, ela é constituída por 3 pilares, 3 passos, e cada um executado da maneira como for feito, ou os 3 em conjunto, você vai conseguir sim. Eu dou garantia para vocês, porque eu também faço isso e as coisas vêm acontecendo. Que é justamente o que? A chave do teu sucesso, meu amigo. Para tudo que você queira realizar, que você já esteja realizando e quer sanar a confirmação, quer ter a confirmação de que é isso mesmo, ou você quer tirar todas as dúvidas e caos da sua mente, né, coisas negativas, pessimismo, essa coisa, em primeiro lugar, para tudo na tua vida, procura sempre Deus ou a tua espiritualidade para ter essa confirmação e afastar toda a negatividade, todo o caos mental. Por quê? Quando você tem clareza mental, você consegue planejar melhor e tomar a decisão certa para você. O segundo passo, depois de você procurar Deus e ter essa clareza nos seus pensamentos, nas tuas abordagens financeiras para a sua vida, é você também enxergar que você é capaz e merecedor de realizar teus objetivos, de alcançar teus sonhos, transformando o teu futuro para melhor. E o terceiro, não menos importante, mas que também é importante fazer, é o quê? É você fazer a sua parte e não esperar cair somente do céu, porque um pequeno broto do feijão, como eu disse, não cai do céu do nada, certo? Então esses 3 pequenos pilares separadamente, você consegue já ter a noção aqui, mas você já consegue enxergar, você consegue ter a visão antes de acontecer e quando já acontece aquela ação, aquele objetivo alcançado. Mas quando você reúne esses 3 pilares e você constitui toda a tua chave, você consegue dar a virada de chave na vida e nas suas finanças, pois é só questão de tempo para você alcançar. E isso é fato. Se acontece comigo, se já está acontecendo com as outras e milhares de outras pessoas, por que não aconteceria para você? Só não acontece quem não faz. Enquanto você não fizer, não tem como as coisas mudarem. Isso é fato, beleza? Então, lembrete dado aqui, uma reflexão, um direcionamento para a vida e para as finanças, que eu sei que vocês já fazem, mas se ainda não faz, bota para acontecer, bota para fazer, meu amigo, bora dar essa virada juntos, tá? E aqui você tem essa virada de chave. Mas bora lá. O SNAG, que é o agronegócio da Suno Investimentos, está cotado em 10,22, ou seja, você consegue comprar uma cota inteira desse fundo, tá? Uma participação inteira no valor de R$10,22. Se você não tem R$100, R$50 para investir, R$10,22 você já consegue investir pelo menos uma cota desse fundo, tá? Nos últimos 12 meses, ele teve um dividend yield, que é o percentual, é uma porcentagem do quanto ele pagou de proventos pelo ano total, né, nesses 12 últimos meses para cá, para os seus cotistas, independente de quantas cotas você teve adquirido desse fundo, um total de 12,38%, tá? Quando a gente fala para fundos imobiliários, é considerado um fundo que está provendo consideravelmente bom os cotistas,
a gente precisa ter uma noção, um percentual mínimo justo ali, que é o mais ou menos, né? Mais ou menos não, é o que está na média, e obviamente o percentual ali alto. Então o mínimo para trazer já de entrada para vocês, a partir dos 12, 13%, e significa que é um fundo que está te pagando bem, mas na média ele deveria estar te pagando ali em torno dos seus 14, 16%. Mas o Snag 11, ele teve um percentual aqui total nesses 12 últimos meses para cá, até o dia de hoje, contado 12 meses. O percentual teve de 12,38%, que por si só a gente já pode considerar que foi um bom retorno. O seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, tá? É de R$1,1, ou seja, todo PVP, tá? Todo ativo ali, pelo menos dentro da categoria de fundos imobiliários, a gente pode colocar aqui que a partir de 1 é um PVP bom, tá? Não quer dizer que estar abaixo de 1 não seja bom, só que a gente precisa analisar outros indicadores para a gente ver isso quando o PVP é abaixo de 1, tá? Mas quando é bom, quando é um PVP bom, é a partir de 1. 1 exato ou acima de 1. Quanto maior, melhor. A liquidez diária desse fundo imobiliário hoje está no valor de 2,4 milhões. Enquanto a sua valorização nos seus 12 últimos meses, gente, foi de 12,43%. Então, comparado a outros fundos do mesmo segmento, ele teve uma alta. Quais são os outros que eu posso estar comparando aqui, Matheus? Eu vou trazer o VGIA11 e o Greenwich, justamente para a gente ter essa noção aí do quão foi alto e baixo, né? Qual foi essa disparidade de fundos dessa categoria, só que para vários fundos diferentes dentro dessa mesma categoria, para você ver a diferença, né? Obviamente isso vai te trazer um retorno significativo no lucro, na receita desse fundo, da empresa que está gerindo esse fundo imobiliário, e também para quem investe nele, para você ter na sua carteira, como ele vai te ajudar individualmente, o próprio fundo investido, e também já contabilizado, já contado ali dentro da tua carteira, trazendo essa rentabilidade saudável, tá? Esse fundo aqui, o Snag, é um fundo que atualmente ele contém uma quantidade de cotas já produzidas, tá? Já disponibilizadas, de 50 milhões de cotas, ou seja, é um fundo bem procurado, bem quisto, certo? E o seu valor patrimonial, tá? No caso do fundo, é 504,47 milhões, tá? Isso significa que quanto mais mercado de capitalização de um fundo, de um ativo, já beira a casa de milhões, a gente já começa a poder já analisar, já prestar atenção. É claro que quando o mercado de capitalização do fundo barra ativo vai depender do que você está investindo, do teu objetivo, do teu resultado. Obviamente, milhões a gente começa a analisar. Bilhões, você pode ter certeza que você precisa ter na carteira. É claro que você não vai deixar de analisar, mas eu estou trazendo essa classificação em valorização do mercado de capitalização do fundo barra ativo, para você entender a preciosidade. Então, quanto maior o mercado de capitalização desse fundo, daquele ativo, quanto maior, mais certeza de você tê-lo, né? Ou de você optar ele pelo que você já tem, ou pelo que você estava decidindo ter, para você colocar na sua carteira. E se tiver um mercado de capitalização no valor de trilhões, Matheus? Se for de trilhões, meu amigo, é certeza, não tem para que duvidar, só vai lá e investe, entendeu? Então, e se tiver abaixo de milhões, é ruim? Eu não devo investir? Não, não é isso. Mas você precisa ter um olhar atento, você precisa analisar, tem outras questões, tem os outros indicadores. Então, você vai ter mais indicadores, né? Você vai poder talvez levar um tempo maior de análise e de consideração para você tê-lo na sua carteira. Por quê?
às vezes, não é sempre, mas às vezes, quanto menor o tempo daquela empresa, daquele fundo no mercado, significa que ele ainda vai precisar levar mais tempo para ele poder saber lidar com os altos e baixos do mercado financeiro. Então, as empresas que estão iniciando ou que já têm um tempo no mercado, mas ainda não é menos de 5 anos, ainda não tem 30, 20 anos de mercado, ela ainda não tem uma base sólida financeira de saber lidar com os perrengues, com as crises, com os altos e baixos do mercado. E assim ela ainda não definiu uma linha de projeção financeira da sua própria contabilidade, do seu financeiro, para que a própria empresa, o próprio fundo consiga se manter, mas também conseguir manter e entregar o que está prometendo, o que a empresa segue ali como filosofia, como entendimento, independente do segmento. Então é dessa forma que a gente precisa enxergar e entender a coisa, certo? E com fundo imobiliário do tipo agronegócio, que são os FIAGROS, não é diferente. O seu mandato na Ambima é do tipo híbrido, ou seja, a composição desse fundo tem vários fundos, vários outros tipos de negócios, então é considerado como híbrido, tá? O tipo do fundo é outro pela Ambima, tá? E o tipo da sua gestão é ativa, certo? Atualmente é um fundo que tem como número de cotistas o total de 101.412 cotistas, tá? É muita cabeça aí que está investindo. Quanto à questão de cotas emitidas, ela tem um total de 49 que consta aqui, tá? Não tem algo certo, mas beira ali o valor dos 50 milhões já. Esse é um fundo que tem como retorno de rentabilidade. Eu vou falar sobre rentabilidade aqui. Rentabilidade quando a gente fala sobre retorno dos investimentos, a gente precisa, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente tem muitas tributações, ainda mais sobre investimento. Então, quando você recebe o seu dividendo, o seu rendimento, você tem ali de início a cotação, a contabilidade dos seus dividendos, que é a sua rentabilidade, digamos, normal, que é sem considerar a alíquota do imposto de renda, que é o desconto do leão. E a rentabilidade real. A rentabilidade real é já considerando o desconto do leão, tá? Da receita aí do imposto de renda. Então o SNAG 11, ele tem uma rentabilidade. Quando a gente fala de primeiro mês rendendo, né, os fundos ativos, você tem aqui no primeiro mês uma rentabilidade de 2,82% contra 2,82%, ou seja, não tem diferença no primeiro mês. Isso já mostra que ao passar dos meses do tempo investindo nesse fundo, é que você vai notar a olho nu, mas também sentir no bolso a verdadeira rentabilidade, tá? Ou melhor, na sua carteira de investimentos. E aí, numa rentabilidade de 3 meses, sem descontar a alíquota do imposto de renda, a tua rentabilidade nesse fundo seria de 4,82%. Isso você tendo investido, digamos, em R$1.000 durante um ano nesse fundo, tá? Hoje você teria o equivalente a R$1.124,31 aproximadamente, tá? Em 3 meses, já com o desconto do imposto de renda, a gente teria aqui o percentual de 4,20%. Ou seja, em 3 meses a gente já nota a diferença, basicamente, uma pequena diferença de 4,82 para 4,20. Diferença de 0,62 percentual, tá? E em um ano a gente vai ter uma diferença aqui muito maior do que os 0,62% de rentabilidade. A rentabilidade sem contar o desconto do leão seria de 12,21% contra
7,84 já descontado. Esse 7,84 percentual já é a sua rentabilidade final já descontada da alíquota do imposto de renda. Então isso significa que a diferença seria de 4,37 percentual, certo? Ou seja, a partir do terceiro mês a gente já percebe uma pequena diferença, mas na diferença de um ano investido a gente já nota ali mais ou menos. Mas querendo ou não, tendo diferença ou não do rendimento já descontado ou não da alíquota do imposto de renda, a gente percebe que ambas as rentabilidades são positivas, tá? Ou seja, no primeiro mês da rentabilidade real, que é a descontada da alíquota do imposto de renda, a gente tem uma rentabilidade de 2,82%. Depois alavanca para 4,20%. Em um ano você tem um retorno de 7,84%. E em 2 anos, tendo investido, já a rentabilidade real seria de 21,22% contra 32,21% da rentabilidade sem descontar. Então ambos vão te trazer uma rentabilidade positiva com o passar dos anos, certo? E obviamente você vai ter ali uma carteira saudável, tranquila. Basicamente que mais próximo do equilíbrio possível, tá? A gente entendendo isso, esse fundo ele paga aos seus cotistas todo santo mês. Você vai receber rendimentos mensais todo santo mês de janeiro a dezembro. Diferente das ações, nada contra quem investe em ação e quem prefere investir em ação. Só que fundos imobiliários é para quem quer ter essa valorização da cota, quem quer investir no mercado imobiliário e justamente receber os rendimentos, ver os seus rendimentos cair todo santo mês na sua conta. Todo santo mês de fato, de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. As ações não, as ações tem empresas que pagam por ano, semestral ou trimestre, tá? Ou seja, elas não vão te pagar todo mês, mas você sabe que vão te pagar aquele é do pouco que se multiplica. Outro ponto que a gente precisa ter mais ainda em mente, porque é um ponto, um direcionamento que vem da própria Bíblia, né? Então, do pouco que se multiplica, então do pouco que se multiplica também. Até porque nas finanças a gente tem a ajuda dos juros compostos, galera, tá? Lembrando, quando a gente fala de juros compostos, eu preciso ressaltar para vocês o seguinte: o juros composto ele vai te ajudar de que maneiras? Duas maneiras no mercado financeiro. Uma voltada para a linha de crédito e outra voltada para a aplicação financeira. Enquanto para as linhas de crédito, como empréstimo, financiamento, consignado e demais linhas de crédito, com exceção de apenas uma que eu já vou te falar qual é, todas as outras que não sejam essa que é exceção, elas têm na sua contabilidade financeira a Selic atrelada. Isso significa que quanto maior a Selic está no ano, a Selic anual, tá? Não é ao mês, é ao ano. Significa que a taxa de juros dessas linhas de crédito vão estar mais gorda, mais pesadas para o cliente, e não é um momento bom para você investir, sendo pessoa física ou se for para o seu negócio, tá? E acontece da mesma forma quando a Selic está embaixo, que é o que está acontecendo atualmente. Nossa Selic, taxa básica de juros, está em 10,50% até o momento decidido pelo Copom, que é o órgão dentro do Banco Central que fiscaliza, regulariza a Selic, tá? O que acontece? Se a Selic está em baixa, é o momento mais acessível de flexibilidade para você investir em alguma dessas linhas de crédito. É claro que você precisa estar adimplente de acordo com os pré-requisitos de cada uma delas, como funciona, certo? E qual é a linha de crédito que é exceção da Selic, que não tem na sua contabilidade financeira a Selic atrelada? É o próprio consórcio. Acredite, meu amigo, o consórcio, de acordo com a legislação dele 11795 de 2008, ele é gerido, ou melhor, as administradoras de consórcio, tá? Elas têm o seu ganha-pão, que é o seu recurso financeiro, as taxas administrativas.